Amados, vamos fazer uma meditação na palavra, em nome de Jesus. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, porque estamos sem os técnicos, nossos auxiliares aqui de mídia, né? Hoje estamos só as irmãs aqui, glória a Deus por isso, mas está tudo certinho, glória a Deus. Vou pedir para que você que está aqui e você que está em casa, abra a palavra do Senhor em segundo livro de Reis, segundo a Reis, o capítulo é o 5. Capítulo 5, nós vamos meditar aqui do versículo 1 ao capítulo 15, amém? Ao versículo 15, perdão. Nós vamos falar de um homem muito conhecido, tem até música dele, mas esse louvor eu não vou arriscar cantar no final, porque não dá para arriscar ele, mas nós conhecemos muito, ouvimos falar muito sobre esse homem chamado Naamã. Então, se eu fosse colocar um tema nessa ministração, seria aprendendo com Naamã. O quanto nós temos aprendido com ele. E eu ouvi uma ministração e eu me agarrei nessa palavra e eu comecei a pegar o livro, né, de 2 Reis e comecei a destrinchar. Eu estou presa em 1 Reis, no livro do 1 Reis, estava estudando muito sobre Salomão e estava discorrendo, aí passou todos os reis, né, todos eles, mas aí agora eu grudei aqui em Naamã e eu mal sabia que eu teria essa oportunidade hoje, né, e Deus já estava queimando já, né, essa palavra no meu coração. Inclusive, ele está até aqui, ó. Está até aqui algo que Deus falou comigo sobre essa palavra. Mas, para trazer para vocês hoje, eu coloquei um pouquinho daquilo que Deus falou comigo, tem falado comigo sobre Naamã. E nós vamos aqui meditar nessa palavra, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor agora, meu Pai, venha tomar os meus lábios, venha tomar o meu intelecto, que nada seja de mim, Senhor, mas que a Tua palavra venha ser pura e verdadeira através de mim, que eu seja apenas um instrumento do Senhor neste altar, que o Senhor prepare os ouvidos, o coração para receber a palavra, em nome de Jesus, amém. As irmãs podem tomar o assento. Segundo livro de Reis, para você que está em casa, se está chegando agora, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante até o versículo 15, amém? O rei da Assíria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. A minha tradução é um pouco diferente, tá? Talvez vai estar bem diferente da de vocês. Eu me sinto melhor ministrando com essa, que é a NVI. E aí, versículo 2. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou eu Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei fica tão aflito? Envie Naamã a mim.
e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa do Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse suas mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã então deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta te tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer essa instrução, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Então, assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como de uma criança, e ele foi curado. E então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Olha só, né? Que viagem, né? Sobre essa história de Naamã. Muito gostoso ouvir e ver o processo de uma transformação. Você consegue perceber? Um processo, né? Ele outrora tinha um certo tipo de pensamento, um certo tipo de comportamento, mas ao longo ali do processo ele vai sendo trabalhado e vai permitindo Deus trabalhar no coração dele. Então, quem era Naamã? Naamã era um grande homem aos olhos do mundo. Um homem respeitado, comandante do exército do rei da Síria. Ele, um homem respeitado, poderoso, vitorioso, ganhava muitas guerras, né? Ele era um homem admirado. A palavra própria diz aqui: o rei da Síria tinha, o rei o admirava. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. E isso a gente percebe mesmo, que ao decorrer da palavra, a gente percebe que o rei sabia que ele tinha lepra, né? Porque não foi nenhum susto, ele não ficou, né, assustado com aquilo. Ele simplesmente deu a ordem, autorizou Naamã, ainda fez a carta em punhos: eu quero que o rei de Israel cure, né, ele da lepra. Então o rei da Síria, ele sabia dessa lepra, de tão respeitado que Naamã era. Mesmo com a lepra, ele ainda era o comandante do exército, né? Pensa num homem respeitado. Porém, como eu costumo dizer, né? Porém, todavia, entretanto, Naamã, por mais respeitado que ele era, admirado que ele era, a posição que ele tinha, a confiança do rei, porém, ele tinha algo que talvez ninguém gostaria de ver. Ele tinha algo que ele não poderia resolver, e ele tinha algo que era muito feio, que se as pessoas vissem, certamente, talvez ele perderia ali essa admiração das pessoas. A palavra diz que, porém, ele tinha lepra. Ele sofria da lepra. E a palavra lepra, né, quando se diz na Bíblia, ela se refere geralmente a pecados, a impureza, a desobediência. Quando alguém desobedecia, né, a Deus, ele mandava uma lepra na pessoa, né? Miriam, né, ficou leprosa, e muitos outros, né, receberam essa enfermidade no seu corpo devido à desobediência. Mas não sei qual é o caso do Naamã. Não sabemos. Sabemos que tinha um propósito de Deus. Sabemos que tinha algo que Deus queria trabalhar, e talvez por isso a permissão da lepra. Então a lepra na palavra e nesta noite vai representar aqui pecados, impurezas, né, coisas que estão ali escondidas. Era algo que corria por dentro,
algo que corroía por dentro, mesmo que por fora parecia estar tudo bem. Então nós vamos meditar aqui como Naamã precisou mais de um milagre, mais do que um milagre. Naamã, ele precisou mais do que uma cura física, ele precisou mais do que um milagre físico, ele precisou passar por um processo de transformação de dentro para fora. Porque na verdade, quando a gente discorrer por essa palavra, nós vamos entender que o que foi trabalhado foi por dentro. Amém? Então, essa palavra, ela nos mostra hoje de quantos de nós, né? Quantas aqui de nós, eu, a Jaque, a Jame, você aí de casa, o evangelista Ângelo, quantos de nós carregamos esse porém na nossa vida? Né? Esse porém é admirada, mulher forte, mulher guerreira, mulher trabalhadora, mulher ali certinha, uma mulher fiel, uma mulher admirada pelos outros. Às vezes pessoas que estão bem financeiramente, carregam uma postura, carregam um posicionamento na vida, uma pessoa que está bem ministerialmente, que carrega uma imagem de sucesso, né? Traz alguém na tua mente que você convive, que você conhece, que te remete a esse tipo de postura. Uma pessoa que tem uma postura robusta, uma pessoa séria, passa uma imagem de sucesso, né? Que leva uma imagem de respeito. Pessoas que mostram, que são admiradas pelo que mostra por fora, pelo que mostram ser por fora. Quantas pessoas a gente não conhece assim, não é verdade? Pessoas ali firme, forte, bem vestida, ali de sucesso, financeiramente bem, ministerialmente bem, mas por dentro carrega algo em uma área da vida que está ali apodrecendo. Carrega algo ferido, apodrecido dentro, aonde ninguém pode ver, aonde ninguém enxerga. Talvez uma dor na alma, dor emocional, uma perda que essa pessoa não aceita de jeito nenhum e guarda ali dentro, um ressentimento, uma mágoa, né? Um trauma, traumas, né? Traumas da infância. Eu sou terapeuta, então eu não tenho como não falar disso, né? Traumas mesmo vivido na vida, mesmo que seja na vida adulta. Um comportamento, mas um comportamento esse escondido, aonde você não mostra para ninguém. É um comportamento escondido, né? Um pecado, uma fraqueza. Quantos de nós não carregamos esse porém? Bem vestida, porém, está bem financeiramente, porém, mora numa boa casa, anda desse jeito, anda com um carrão, é um pastor, é uma pastora, é um chefe de uma grande multinacional, é um líder, né? É um pai e uma mãe que é ali, que carrega a família, um homem trabalhador, porém, que carrega aí por dentro? Provavelmente a lepra de Naamã, ela não era vista. Como a gente disse aqui, né? O rei talvez tinha conhecimento da causa, mas provavelmente não era vista devido à função que Naamã carregava, que Naamã fazia, né? A farda de um comandante, como que era naquela época? Se hoje em dia já esconderia muita coisa, imagina a farda de antigamente, né? Aquela roupa de comandante, as armaduras que ele vestia, né? O capacete em cima dos cavalos, nas guerras, sempre resolvendo ali, estando na linha de frente, com toda aquela armadura. Quem via a lepra dele? Quem que via? Provavelmente, talvez não tinha no rosto, talvez era só no corpo, mas ele estava todo equipado, todo armado, cheio de armaduras. Quem via a lepra de Naamã? Mas, todas as vezes que Naamã se encontrava na sua intimidade, todas as vezes que Naamã se encontrava em casa com os seus, em casa, a armadura precisava sair. Ele precisava tirar a armadura. E aí, a lepra vinha à tona. A lepra, ela aparecia. Então lá fora, ele era respeitado, honrado, admirado,
amado, ovacionado, mas dentro, na sua intimidade, a verdade dele aparecia. Aparecia quem ele era de verdade, as feridas que ele tinha de verdade, as dores que ele tinha de verdade, aquilo que ele tinha, o que estava escondido, aparecia quando ele estava na sua intimidade, quando ele estava em casa. E quem via essas feridas? Os da casa. Quem via essas feridas? A esposa. Quem via essas feridas? A família, os servos. Tanto que nós vemos a menina, uma jovem, não sabemos, né? A idade, como a palavra fala menina, suponhamos que seja uma criança. E se ela via, ela viu a enfermidade dele, ela viu as feridas dele em casa. Então em casa é onde a gente mostra as nossas feridas, quem nós somos, aquilo que não está curado, aquilo que não está trabalhado. É em casa que a gente mostra o que está escondido, sendo algo que está dentro da nossa alma, as nossas feridas, sendo algo que certamente incomodava Naamã, incomodava talvez as pessoas, trazia dores para ele, causava um certo incômodo, talvez tinha um certo odor, porque feridas, né? Então trazia essa aflição, trazia dores e certamente afastava pessoas. Tá pegando aí? Né? Certamente afastava as pessoas. Então, a pergunta para nós nesta noite: qual lepra nós estamos escondendo debaixo das nossas armaduras? Qual é a lepra que você está escondendo debaixo dessa armadura? Debaixo das suas vestes, debaixo das suas roupas, está escondidinho diante das pessoas, mas na sua intimidade a lepra aparece. Quais são essas lepras? Seria um comportamento de autossuficiência? Seria uma dificuldade de aceitar conselhos de alguém? Seria dificuldade de pedir conselho para alguém? Eu já me encontrei nessa posição, de ter dificuldade de aceitar conselhos e de pedir, dependendo de quem. Claro que nós temos que filtrar, né? Quem são as pessoas que nos dão conselho, que nos dão uma direção e para quem a gente vai pedir. Mas às vezes o conselho vem de quem a gente menos espera. E aí a gente fica, você, essa pessoa vai me dar conselho? Às vezes um marido tem dificuldade de ouvir o conselho da esposa porque olha para ela como se ela fosse inferior. Porque ele tem um trabalho, um cargo, uma postura, ela é uma dona de casa. Ele não a vê como alguém que pode dar bons conselhos. Talvez até um filho. Um filho nos dá conselhos. Às vezes os pequenininhos nos dão conselhos, nos ensinam alguma coisa. Pessoas que a gente menos espera. Então, será talvez esse comportamento de autossuficiência uma dificuldade de pedir perdão? De pedir. De perdoar? Orgulho? Pessoas, sabe essas pessoas que dizem assim, eu sei o que eu estou fazendo? Conhece essas pessoas, né? Eu sei o que eu estou fazendo, essa pessoa não ouve ninguém, é aquela pessoa que é a dona, o dono da razão. Por quê? Porque talvez é uma pessoa que tem bastante conhecimento, pessoa que lê muito, pessoa que lê muitos artigos, que assistem, né, bastante coisas, tem ali uma bagagem, né, de muito conhecimento, a pessoa que é muito inteligente, pessoas experientes, pessoas que têm status. Geralmente essas pessoas têm essa dificuldade, né? Eu sei o que estou fazendo, eu já li, eu já ouvi, eu já estudei, eu já passei por isso, eu sei muito bem. Então, seria um comportamento de autossuficiência, essa lepra, né? Então, lembra, nós podemos ser uma pessoa inteligente, podemos ser uma pessoa experiente de vida ou de idade, pessoa que já passou por tantas coisas. Eu já, uma vez já falei aqui, eu sempre falo, eu sou jovenzinha. Eu jovenzinha de 41 anos. Mas já passei tantas experiências que talvez uma mulher de 70 não passou, né? Mas isso não significa que eu não deva aprender. Que eu não deva estar num lugar de estar sempre, estou aqui para aprender.
né? Independente das experiências que passamos. Então, talvez somos uma pessoa inteligente, experiente de vida, uma pessoa que é reconhecida aí fora, uma pessoa que tem um reconhecimento, pessoa que é admirada, pessoa que é líder, um pastor, uma pastora. De repente, você tem um posicionamento aí, uma pessoa que é usada por Deus, porém, ainda assim, ter uma lepra escondida. E é isso que nós vemos aqui. É por isso que Naamã está passando. Ele está passando exatamente por essa experiência. Ele é uma pessoa reconhecida, é uma pessoa que é admirado, mas ele carrega uma lepra. E uma lição que nós aprendemos aqui com ele. A princípio, olha só o que nós aprendemos com Naamã. Ele pega e ele ouviu o conselho da menina. Prontamente ele ouviu. Lá no versículo 2, do 2 ao 4, fala isso. No versículo 3, propriamente, quando a menina vai lá e fala para a senhora: como seria bom que o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Porque ela era uma menina israelita, ela conhecia. Ela sabia que o profeta Eliseu poderia curar. Porque ele era um homem de Deus. E ela fala isso para a mulher, para a senhora. E a senhora repassa isso para Naamã. E Naamã prontamente ele pega. Naamã ouviu o conselho de uma menina que era escrava, de uma menina estrangeira, sem nome. Ele ouve prontamente. Então, duas coisas que nós aprendemos aqui. Mostra que Deus, ele pode usar pessoas improváveis. Que nós estejamos com o nosso coração aberto. Que nós estejamos com a nossa mente aberta e preparada para prestar atenção no que as pessoas estão dizendo para nós. Talvez essa pessoa está sendo usada por Deus e você não está ouvindo. Então vamos prestar atenção, porque essa lição a gente aprende aqui. Deus pode usar pessoas improváveis para nos dar certas direções. E outra lição, Naamã ele teve uma sensibilidade para ouvir uma criança. Para ouvir uma menina que é serva, que não tinha nem nome. Ele para ouvir. E isso que a gente vê aqui já estava revelando que Naamã poderia ser trabalhado por Deus. Então, quando você tem essa sensibilidade de parar para ouvir, sabe? Falando em ouvir, às vezes a gente tem dificuldade de ouvir certos pregadores, por exemplo, né? Eu não ouço criança. Tá vendo aí a repercussão desse menino, né? A gente tem que orar por ele, né, gente? A gente ora por ele, abençoa a vida dele, orar pelos pais, para que os pais tenham um direcionamento na vida dele, né? Um jovem de 14 anos, mas a gente vê que ali tem um certo problema ali, né? Mas às vezes a gente tem preconceito de ouvir certos pregadores. Pregadores humildes, né? Simplesinho, esse pregador aí não vou ouvir não. Então já ouve julgando, né? Ou ouvir mesmo pessoas da sua casa, do cotidiano, ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido. Às vezes essa mulher se sente tão autossuficiente que olha para o marido, não sabe de nada. Não cuida nem dele mesmo, vai querer cuidar da minha vida. Aí não ouve, né? O marido, não ouve o que um filho fala, o que os seus pais estão falando. Presta atenção, para ouvir. A palavra nos ensina que para a gente reter o que é bom. O que não for bom, a gente joga fora. Então, se você tem essa humildade, essa sensibilidade de parar para ouvir, certamente você será uma pessoa amadurecida. Certamente você será uma pessoa mais equilibrada. Então, para ouvir. E a gente vê aqui no coração de Naamã que o coração dele podia ser trabalhado. E foi isso que Deus enxergou em Naamã. Ele tem lepra, mas ele vai ser trabalhado, porque ele já tem um coração para ser trabalhado. Então, como que está o nosso coração? Como que está o seu coração? Deus está podendo trabalhar nele? Você vai permitir Deus trabalhar nesse coração? Pode trabalhar aqui, desse lado, mas desse lado aqui, deixa que eu controlo, né? Mais ou menos isso que a gente às vezes faz. Até aqui pode fazer, mas essa parte aqui deixa que eu resolvo, porque isso aqui é meu, isso aqui é eu que faço. Deus está podendo trabalhar no teu coração?
Nós estamos ouvindo atentamente a voz de Deus, mesmo quando vem de alguém inesperado? Nós temos essa humildade de parar para ouvir e ouvir a voz de Deus, mesmo que venha de alguém que a gente não dá nada para aquela pessoa, né? Ou o meu, o seu, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência tem bloqueado isso. Tem bloqueado a direção que Deus quer nos dar. Às vezes a gente fala, eu não sou orgulhosa, mas mexe naquele negocinho lá. Mexe naquilo que só você sabe, só eu sei. Mexe para ver se o orgulho não vem. Eu conheço pessoas muito humildes. Já conheci pessoas maravilhosas, mas em uma parte da vida dela tinha ali um orgulho. E eu vejo isso em mim. Eu vejo isso em mim também. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei, caramba, né? Nisso aqui eu tenho orgulho. Não é orgulho, é orgulho de dificuldade. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha amiga, né, a pastora Tamires, e eu estava falando, não sei se era com ela agora, eu não lembro, mas estava falando sobre isso. Era com ela mesmo. Eu faço de tudo, gente, de tudo, para não magoar ninguém, sabe? Tô sempre solícita, eu sempre fui assim desde pequenininha. Meu apelido era Risadinha. Minhas primas gostavam sempre de estar junto comigo, de conversar comigo. Eu pequena, elas já jovens, adolescentes. Eu tipo 9, 10 anos, elas já com 13, 14, 15. E elas estavam sempre comigo e elas ficavam assim, é tão bom conversar com a Ju, que a Ju, ela ouve, ela dá risada das nossas coisas, não sei o quê. E eu fui crescendo com isso, talvez por isso essa profissão, né? De ouvir as pessoas, né? Tem essa facilidade. Mas eu comecei a pedir para Deus, né, mostrar para mim o meu coração, revelar o meu coração para mim mesma, né? E eu fiquei ali, caramba, né? Eu faço de tudo para ser legal, para ser simpática, para acolher, para amar as pessoas, mas tem um outro lado, para eu não errar com essas pessoas, para eu não ter que pedir perdão. Eu descobri isso em mim. Eu tenho muita dificuldade de pedir desculpa, estou abrindo aqui meu coração. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Olha, desculpa, eu errei. Aí eu falo aqui, tão fácil, tão, né? Desculpa, Jame, eu não quis falar aquilo. Não sai, naturalmente. Meu marido que o diga. Às vezes a gente dá uns negocinhos lá, aí eu fico sondando ele. E ele pede primeiro, depois eu peço. Mas Deus está trabalhando. Então eu descobri, eu já faço de tudo para não desagradar ninguém, para fazer tudo bonitinho, para eu não pisar na bola com ninguém e ter que pedir perdão. Parece uma coisa tão... E não é uma... parece humilhante, mas é algo tão engrandecido. É algo tão grande. Quando alguém pede perdão, a pessoa fica deste tamanho. Não é? Eu, pelo menos, eu olho assim. Mas é uma dificuldade que a maioria de nós temos. E que Deus vai trabalhando no nosso coração, para que esse orgulho venha cair por terra. E a outra lição aqui, o orgulho atrapalha o processo. Então nós aprendemos no versículo 9, eu não vou ler, mas entre o 9 e o 12, aqui, onde Naamã, ele vai com uma intenção até o homem de Deus, né? Ele pega lá os cavalos e tudo, porque o Eliseu, ele se apresenta e fala, manda ele vir até a mim, né? E ele vai lá, se prepara e vai até o mensageiro, até o Eliseu. Só que aí, quando ele chega na porta da casa de Eliseu, ali tem aquele período que eu falei, né? Às vezes a gente tem a humildade, é uma pessoa simples, uma pessoa legal, mas tem aquela parte que mexe com a gente, né? E essa era a parte que mexia com Naamã. O que ele esperava? Que Eliseu ia fazer o quê? Ia receber ele com tapete vermelho, né? O comandante do rei, né? Ia receber ele pessoalmente. E não foi bem assim. Não foi assim que Deus queria trabalhar através de Eliseu. O que aconteceu? Mandou um mensageiro e falou assim, vá lá no rio. E qual rio que ele mandou? No Rio Jordão, o rio mais lamacento que tinha lá. Aí até ele sugere, né? Pensei que ele ia vir aqui com as suas mãos,
botar a mão, fazer toda aquela mandinga gospel, né? Fazer aquele negócio, passar e pôr a mão nas minhas feridas e falar, ai, Deus cura, não sei o quê. Pelo menos não tem um riozinho melhor não para eu descer lá, já que eu vou ter que ir no rio, não tem um rio melhor não, mais limpo? Não, é no Rio Jordão, né? Então Naamã, ele fica indignado porque ele estava esperando um show, ele estava esperando ser ovacionado, ele estava esperando algo muito grandioso, mas Deus não faz como nós queremos. Deus, ele faz da forma que nós precisamos. E só Deus sabe o que nós estamos precisando. Porque nós achamos que a gente precisa de uma forma, mas Deus, ele sabe verdadeiramente do que eu e você precisamos e de como precisa ser feito para que o nosso coração seja trabalhado do jeito dele, do jeito que ele quer. E eu tenho aprendido isso, porque quando a gente se desligou do ministério, eu pensei que Deus ia fazer uma coisa. Deus falou muito comigo nessa palavra, nesse sentido. Quando a gente... Tá apitando, né? Quando a gente se desligou do ministério, eu achei assim. A gente vai voltar para nossa cidade, para o nosso bairro. Todo mundo lá gosta, poxa, gosta da gente. Né? Eu via, enquanto a gente estava no ministério, as pessoas seguiam a gente, estavam ali curtindo, a gente estava em outros estados, as pessoas entravam em contato, nossa, ai que lindo o seu trabalho, não sei o que lá. E aí, quando eu volto, eu ouvi algumas pessoas, né, a gente está sem igreja, amigos, casais, assim, diversas mesmo pessoas. Olha, se eu fosse contar, umas 20 pessoas, contando assim com casais e famílias, né, com as famílias deles e tudo. A gente foi até essas pessoas, a gente não tirou ninguém de igreja nenhuma, a gente foi até as pessoas que disseram que estava sem igreja, sem congregar, que estava visitando uma ou outra e não estava encontrando lugar. Então, quando Deus colocou no nosso coração águas do altar, a gente falou, poxa, vamos acolher essas pessoas, né? Liguei, mandei mensagem, olha, né, a gente vai inaugurar uma igreja, assim, 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 se vocês quiserem estar com a gente, vai ser um prazer cuidar de vocês, né, o que está acontecendo, assim, assim, assim. E eu tinha certeza que essas pessoas já chegariam junto com a gente. Olha, nossa, amor, aquele fulano, aquele irmão, aquele pastor, pastores que estavam fora, pastores que eram de outro ministério, inclusive, estava congregando em um lugar sem encontrar suas casas, assim, sem se encontrar. Então a gente, poxa, fulano, né, canta, toca, prega, sei o quê, vamos formar a nossa família Águas do Altar com as pessoas feridas, né? E eu tinha certeza que ia ser assim, que quando a gente abrisse a porta da Águas do Altar, aquelas pessoas estariam lá, e a nossa igreja já ia iniciar daquele jeito, com não sei o que, não sei o que lá. Não foi desse jeito. Talvez se fosse assim, se tivesse acontecido do jeito que eu pensei, que as expectativas que eu achei, né? Talvez o meu coração estaria altivo, talvez, né? Então, como que Deus faz? Começando um a um, até vieram as pessoas. A Jamila viu o comecinho, né? Aquelas pessoas, mas daqui a pouco não quis ficar, foi para outro lugar, ficou nós. E Deus está trabalhando. A princípio, fiquei feridinha? Fiquei, orgulhosinha, né? Umas coisinhas lá dentro do coração. E Deus foi tirando e tem limpado meu coração. Então, nós não somos tão bons como a gente pensa que a gente é. Então, eu indico isso aqui nessa noite. Pede para Deus mostrar o teu coração para você. Para que Ele revele o teu coração. Porque, às vezes, a gente tem alguns comportamentos devido às nossas lepras. E a gente acaba se machucando mais ainda e ferindo outras pessoas mais ainda. Então a humildade e simplicidade de reconhecer, poxa, tem uma leprinha aqui, hein, né? E a gente vai limpando o nosso coração. Então o orgulho de Naamã nessa hora quase que impede ele esse momentinho, porque ele teve a hombridade de ouvir o conselho da serva, mas nesse momento aqui, porque ele está acostumado a ser ovacionado, ele está acostumado a ser admirado, ele está acostumado a pessoas estenderem tapete para ele, mas não foi assim que Deus fez. E ele vai lá e sai
indignado. E esse momento ele poderia ter quase perdido a cura, o milagre dele. Então, muitas vezes, nós deixamos de viver milagres por esperarmos que Deus faça do jeito que a gente acha que Ele tem que fazer. Por nós colocarmos expectativas no jeito que Deus tem que fazer. Então, eu até escrevi aqui uma frase. O orgulho quer controlar o processo, mas a fé se submete ao processo. A fé, ela se submete. Porque pela fé a gente tem que esperar, pela fé a gente tem que descer, pela fé a gente tem que se humilhar, pela fé a gente tem que pedir perdão mesmo estando certo, pela fé a gente tem que ouvir conselhos de pessoas que a gente não esperava, pela fé. A fé, ela se submete ao processo, mas o orgulho, ele controla o processo. Então a humildade, outra lição, a humildade que libera o milagre. Aí nos versos 13 e 14, a gente vai discorrendo. Os oficiais ali, né, no verso 13 fala que os oficiais tentaram convencer, dizendo para ele: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo tão difícil assim, você não tinha feito? Se ele tivesse te pedido algo mais difícil, não teria feito? Então, por certo, o Senhor deveria obedecer essa instrução, porque ele só falou apenas: lava-se, que vai ser curado. Aí Naamã, mais uma vez, o coração dele começou a ser trabalhado. Mais uma vez, ele mostra ali que sim, é verdade, né? Então, tá tudo bem. Se você tem momentos, né, difíceis ali, de pensamento difícil, de mente fechada, coração duro, sobe um orgulhinho, é a nossa natureza. O problema é você morar nesse lugar. O problema é você tomar parte dessa personalidade, desse comportamento e fazer disso o seu histórico de vida. E falar: eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim, eu sei o que eu faço e pronto. Mas lá no fundinho do teu coração, você sabe que está errado. Sabe que está errado. Só não tem coragem de se submeter, porque tem medo de ser humilhado, tem medo de perder, porque só quer ganhar, só quer estar por cima. Então deixa Deus tratar esse coração, em nome de Jesus. Se submeta, deixa Deus trabalhar. Então Naamã teve que descer 7 vezes, não uma, não 2, não 3, 7. Imagina Deus mandar você descer lá no Rio Tietê, hein? Podrão daquele jeito. E o medo das doenças? Tipo, eu já estou doente, estou com ferida aberta, que eu vou entrar num negócio cheio de lama, podre. Como é que é isso? Mas Deus mandou, né? E ele desceu 7 vezes lá no Jordão. E isso foi trabalhado nele, não só fisicamente, mas emocionalmente. As emoções dele foi trabalhado. E ele obedeceu. E ele obedeceu mesmo sem entender. Não parece meio louco? Como assim? Um profeta que é de Deus poderia só fazer assim com a mão e eu ia estar curado. O que tem a ver eu descer num rio cheio de lama? O que tem a ver? Eu pensaria. O que tem a ver? Quantas coisas Deus tem pedido para mim e para você que você fica: hã? Será mesmo que eu tenho que fazer isso? Será mesmo que eu tenho que pedir perdão sendo que a pessoa é que me machucou? Será mesmo que eu tenho que ouvir isso e ficar calada? Será mesmo que eu tenho que fazer isso por essa pessoa? Que eu tenho que dar água para o meu inimigo? Será mesmo? Tem coisas que Deus pede que você não entende. Mas lá no fundo do coração a gente sabe que é Deus que está pedindo. A gente sabe que é a vontade de Deus. Eu passei por um momento desse de uma ferida muito grande há anos atrás. Muito grande. Quase perdi meu casamento por causa disso. Eu ofendi a pessoa que quase destruiu meu casamento. Eu ofendi muito. Eu liguei, eu ofendi, eu amaldiçoei a vida dela, as gerações dela, eu amaldiçoei. Porque quando a gente dá para falar bobagem, a gente fala bem, né? Então eu amaldiçoei, mas na mesma hora, no mesmo dia, aliás, no mesmo dia Deus me fez falar com ela e pedir perdão. Que ela tinha me ofendido primeiro. Quase perdi meu casamento. Mas aí eu, na fúria,
Poderia, né? Poxa, Deus, eu só estava nervosa, chateada, estava triste, eu estava fora de mim, né? Deus não podia relevar? Não, porque o que Ele tinha para minha vida, o que Ele tem para nossa vida, é algo muito além que a gente não imagina. Então, o exercício que eu fiz ali naquele momento de pedir perdão para uma pessoa que me feriu, pareceu tão humilhante, mas hoje eu entendo a grandeza daquele momento. Então, não hesite em ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo que pareça algo que é assim, não, isso não, sabe aquilo? Você sabe, Deus, tudo menos isso não, isso vai acabar comigo, vai acabar com a minha reputação, vai acabar com a minha imagem. É isso, porque Deus, Ele não quer a tua imagem, Deus, Ele não quer a tua reputação, Deus, Ele não quer, Ele quer o teu coração. Porque quando Jesus vier nos buscar, lá em cima não tem posição, lá com Ele não tem postura, não tem. Lá em cima é só o nosso coração. Para a gente estar lá com Ele, naquele dia, a gente só precisa de estar com o nosso coração limpo, puro e disposto a obedecer. Então, às vezes Deus nos manda mergulhar 7 vezes para permanecer, perseverar, para insistir, para confiar, para obedecer, mesmo quando parece não fazer sentido. Aí, outra frase, eu sou das frases. Humildade é se render ao processo e não lutar contra. É confiar em Deus e crer que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. E aqui, para a gente ir partindo para o final, a transformação interior. Aí o último verso aqui, o verso 15, que fala aqui, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Depois, né, de tudo, Naamã volta, porque a pele dele foi curada, ficou saudável. Toda a comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, e ao chegar diante dele, Naamã disse: agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus, senão em Israel. Olha só, Naamã voltou diferente. A palavra disse que a pele dele ficou tão saudável, igual de uma criança, né? Então ele volta diferente, porém, não só curado fisicamente, mas ele volta transformado na fé e na sua alma, no seu jeito de falar. Outrora ele era uma pessoa, provavelmente, a palavra não fala, mas normalmente comandantes, né? Comandantes, eles são arrogantes, eles carregam uma certa arrogância na sua aparência, na sua postura, no seu comportamento. E de repente ele volta sendo um adorador, querendo adorar a Deus. Ali ele oferece um presente para Eliseu, Eliseu não recebe, mas ele fala assim: tá bom, você não vai receber meu presente, mas eu quero levar aqui um teco aqui dessa terra, quero encher levar dois jumentos, né? Cheio com umas terras, para ele poder fazer sacrifício, porque ele fazia sacrifício para outros deuses, e ele queria levar daquela terra de Israel, de Samaria, para levar lá para o lugar dele, para ele poder fazer sacrifícios ao Deus que ele disse que no mundo inteiro não existia outro Deus. Ele compreendeu, ele entendeu, ele reconheceu o Deus verdadeiro e a dependência dele de Deus, e é esse o segredo das nossas vidas. A gente sofre tanto a vida toda, a gente carrega tanto peso a vida toda, porque a gente tem essa dificuldade, às vezes até fala da boca para fora: eu reconheço, Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu dono. É mesmo? Será mesmo? Quando Ele te pede algo que mexe no teu ego, você está disposta a abrir mão disso? A abrir a porta para uma pessoa que te fez mal? Está sendo repercutido aí alguém que é bem conhecida. Agora eu não me lembro quem é a pastora, meu Deus. É uma pastora bem conhecida. Não sei se é a Sara Shiva. É uma dessas aí que falou sobre perdoar o abusador. Eu acho que é a mãe da Sara Shiva, que é a Baby Consuelo, se não me engano.
Aí repercutiu já deu uma passada, mas eu gravei essa informação. E ela está falando sobre liberar perdão para o assassino do filho, para o estuprador da filha, para o abusador. Ah, você foi abusada na infância, não sei o quê. E ela começa a falar sobre liberar perdão. Para quem tem o entendimento da palavra e bíblico, a gente entende que é isso. Mas as pessoas estão condenando ela, estavam condenando que ela deveria ser presa, que ela deveria ser não sei o quê, porque ela está conivente com o abusador. Gente, não. Você não precisa voltar a conviver com ele, claro, né? Mas liberar o perdão, sim. Liberar o perdão para você tirar essa sujeira, essa ferida. Então a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Deus nos ensina isso. E reconhecer a nossa dependência. Então, mais do que pele, foi o coração de Naamã que foi transformado. Mais do que isso que te dói, mais do que isso que te falta, mais do que isso que você quer que seja curado, Deus, Ele cura, mas o foco dele, o alvo de Deus na nossa vida é o nosso coração restaurado. Então Deus, Ele quer fazer mais do que curar feridas visíveis. Ele quer trabalhar no nosso caráter, no nosso ego, no nosso orgulho, nos nossos traumas, nas nossas emoções, naquilo que nos paralisa, nos nossos medos, nos nossos pecados, nas nossas fraquezas. É ali que Deus quer trabalhar. E vou fazer algumas perguntas aqui para a gente seguir para o final. Qual é a sua lepra hoje? Qual é a sua lepra hoje? O que está escondido atrás das suas vestes? O que está aí escondidinho atrás das suas armaduras? De mulher forte, de mulher guerreira, de homem forte. O que está escondido aí atrás? Você está ouvindo a voz de Deus? Ou está preso ou presa aos seus ideais, ao que você acha que Deus deveria fazer, ao que você acha como Deus deveria falar? Não, porque Deus vai falar comigo lá no monte, vai usar alguém, não sei o que lá. Não, Deus vai falar comigo aqui. Não, Deus vai falar comigo daquele jeito. Quem sou eu? Quem é você para criar expectativas e querer que Deus fale do jeito que você quer? Ah, porque falou com fulano desse jeito, comigo também vai falar. Eu tenho uma colega que Deus fala com ela de uma forma diferenciada. E a gente vê que é Deus. Fala com ela em sonhos, muito assim. Eu fico, gente, Deus fala com ela desse jeito. E mostra umas coisas assim. Ela disse que um dia, ela estava orando no secreto dela lá. E aí ela falou, ai Senhor, fala comigo desse jeito. Porque a gente pode pedir. Senhor, fala comigo. Só que a gente tem que aceitar o jeito que Deus vai falar. E estar atenta. Mas com ela, Deus falou. Aí ela falou assim que do nada, ela ligou uma live. E Deus falou literalmente. Deus manda dizer, eu não gosto muito dessas coisas não. Mas, ela disse, Deus manda dizer que tem uma moça assim, que nessa hora tá com a roupa assim, na casa dela. E a live era de um pastor de outra cidade, e ela estava em outra cidade. Que tá com a roupa assim, e pediu para Deus falar assim, assim, assim. Deus está mandando dizer assim, assim, assim. Falei, caramba, pensa numa mulher ligada. Que não quer dizer que nós não estamos ligados, mas Deus fala com a gente diferente. Agora aí eu começo, Deus, fala comigo do jeito que você fala com ela. Eu quero que fala comigo assim. Deus não fala comigo assim. Deus fala comigo bem baixinho. Comigo bem sussurrando. Eu tenho que estar muito atenta para ouvir o que Deus está falando comigo, né? Mas eu aceito. E eu quero aceitar. Por um bom tempo eu sofri. Ai, Senhor, eu queria que falasse comigo mais assim. Mas não é do jeito que eu quero, né? Estamos disposto a mergulhar 7 vezes mesmo sem entender? Porque mergulhar aqui 7 vezes simboliza obedecer até o fim. Simboliza permanecer mesmo não vendo mudanças. Simboliza que mergulhar 7 vezes é confiar em Deus mesmo não vendo sinais imediatos. Então, quantas vezes nós estamos dispostos a mergulhar, a permanecer? Por quanto tempo?
nós oraríamos antes de desistir? Por quanto tempo tentaríamos salvar o nosso casamento antes de entregar? Por quanto tempo nós insistiríamos na mudança do nosso caráter, do nosso comportamento, antes de dizer, eu sou assim mesmo, eu não mudo? Por quanto tempo insistiríamos em orar por esse filho, por essa filha, por alguém, antes de desistir dessa pessoa, dizendo, ela não muda, o jeito dela é assim mesmo, entrego nas mãos de Deus? Por quanto tempo? Agora imagine nós, Naamã, no 6º mergulho, olhando para a pele dele, não vendo nada de mudado, e acho que eu vou sair daqui desse rio, não estou vendo nenhuma mudança, já fui 6 vezes. Mas o que o homem de Deus falou? 7. Até o fim. O que Deus está falando para mim e para você? Até o fim. Permaneça, insista. Então, quantos de nós desistimos no 6º passo? No 6º mergulho? Talvez nós podemos estar a 1 mergulho de distância do nosso milagre. Talvez você pode estar aí a 1 mergulho de distância da tua cura, da tua transformação, do teu casamento renovado, restaurado. Talvez você está a 1 mergulho da conversão do teu filho, da tua filha. Talvez nós estamos a 1 mergulho da nossa mudança de mente, das dores, dos nossos traumas que a gente carrega e fica assim, mas eu ainda sinto, mas eu ainda tenho, eu ainda sou. Mas continua. Não vamos parar. Não vamos nos abandonar. Não vamos abandonar essa pessoa, esse casamento, esse filho, essa causa, esse sonho. Não vamos abandonar essa enfermidade que você pede tanto para Deus curar e não cura. Não abandona agora. Não sai agora. Não abandone o seu processo. Vamos permanecer. E o convite para nós nessa noite é: vamos mergulhar quantas vezes for necessário na palavra, na oração. Porque sem oração, sem meditar na palavra, a gente vai afundar. Mergulhar, sabe como que é mergulhar, né? Você mergulha, mas você submerge. Você mergulha, mas você submerge. Você não está falando afundar aqui. Sem isso, a gente afunda. Mergulhar no perdão, mergulhar na humildade, mergulhar na perseverança. Mergulhar mais na voz de Deus, estarmos atentas, mergulhar até que não reste mais nada que nos afaste de Deus, que machuque pessoas. Mergulharmos até que não reste mais orgulho, mais dores, mais traumas, mais pecado, mais falhas, mais fraquezas. Mergulhar até que fique apenas um coração restaurado. Um coração disposto, um coração decidido a obedecer, um coração disposto a buscar a Deus na palavra, na oração, na humildade, na perseverança, até o fim. E quando a gente fala até o fim, não é até o fim da nossa estrutura, não é até o fim daquilo que eu acho, não é até o fim, até eu não aguentar mais, não é até o fim, é até o fim, até a vinda de Cristo. Estamos dispostos? Estamos dispostos? Em nome de Jesus. Essa é a palavra dessa noite. Peço que você fique de pé para nós fazermos uma oração em nome de Jesus. Essa palavra, ela mexe nas nossas estruturas, ela nos faz ficar despido, né? É uma palavra simples, mas falou muito ao meu coração nesse sentido de coisinhas corriqueiras que está lá dentro do nosso coração e que molda quem a gente é, que molda o nosso comportamento, a forma como a gente fala com as pessoas. Por que você fala gritando? Por que você fala sempre criticando? Por que você está sempre nervoso, nervosa? Por que está criticando o seu filho que errou a lição de matemática? Por que perdeu a paciência tão fácil? Né? Por que você olha nesse lugar que não é para você olhar? Por que você está tocando nisso que não é para estar tocando? Por que você está falando essas palavras que não é para estar sendo falado? Por que você está pensando nisso que não é para você pensar mais? Isso não faz mais parte. Mergulhe no rio 7 vezes, até o fim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença reconhecendo que muitas vezes somos como Naamã.
Nós somos orgulhosos, somos resistentes, nós somos seletivos com o teu agir. Nós achamos que a resposta precisa vir do jeito que a gente quer. Precisa vir do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Mas Deus, Senhor, nós não queremos ser assim. Ah, Senhor. Pai querido, nós aceitamos o mergulho. Nós aceitamos mergulhar na obediência. Nós aceitamos o mergulho do quebrantamento, Senhor. Pai querido, nós entregamos isso ao Senhor, Pai. Senhor, nós queremos nos despir da nossa posição, do nosso orgulho, Senhor, da nossa fraqueza, da nossa aparência, Senhor. Ainda que o rio pareça sujo, ainda que pareça simples demais, Senhor, ainda que doa, nós decidimos obedecer. Senhor, nos ensina a permanecer, Senhor, até o último mergulho. Senhor, mesmo que sem ver mudanças imediatas, Pai, porque nós confiamos que o Senhor está agindo enquanto nós estamos obedecendo, Senhor. Senhor, tira de nós o nosso orgulho, tira, Senhor, aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, como Naamã ouviu aquela menina, aquela serva. Nos dá, Senhor, sensibilidade da tua voz, nos dá, Senhor, entendimento para perceber quando é a tua voz que está sendo falada, Senhor, ainda que venha por meios de forma simples, ainda que venha por meios de forma inesperadas. Senhor, nos purifica. Nos cura, Senhor. Cura as nossas feridas, Senhor, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, aquilo que não é de Ti. Tira, Senhor, aquilo que está escondido na nossa alma, Senhor. Restaura, Senhor, o nosso coração que está cansado, dolorido, ferido. Nos dá a fé, Senhor, que persevera. Nos ensina a perseverar. Senhor, não deixa nós desistirmos, ó Pai, antes do fim. Em nome de Jesus, faz de nós homens e mulheres rendidas, humildes, dispostas, obedientes à tua palavra. Senhor, hoje eu declaro, nós declaramos, nós mergulharemos quantas vezes for necessária, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu processo venha a ser cumprido nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, para que a tua vontade, Senhor, venha a ser cumprida nas nossas vidas, em nome de Jesus, para que nós possamos viver um milagre, Pai querido, para que nós possamos viver a cura, para que nós possamos ser livres de toda lepra, de toda ferida, de tudo aquilo, meu Pai, que está escondido, de toda mentira, de todo mau hábito, de todo mau comportamento, de todo mau pensamento. Em nome de Jesus, nós nos submetemos à tua vontade, nós queremos seguir a tua verdade, para que o teu nome seja glorificado na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. E graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos, Senhor, Deus fiel, Deus maravilhoso, glória a Deus.